fartura, daqueles que andam rindo para as paredes, porque haverão de lamentar, e também em contraste com o que a gente está vendo hoje, aí daqueles que são aprovados pelo mundo. Nós vivemos dias complicados, culturalmente e socialmente falando, porque talvez nunca tenhamos sido tão combatidos por aquilo que pensamos e porque expressamos, externamos para o mundo aquilo que preferimos, aquilo que gostamos, a forma com que abraçamos as determinações de Deus para viver nesse mundo. E quando nós abrimos a nossa boca e expomos esse nosso modelo de vida para o mundo, automaticamente somos repudiados, tripudiados, odiados por causa desses posicionamentos. Não há qualquer amizade entre Deus e o mundo que faça com que aquilo que nós vivemos, em cumprimento estrito a tudo quanto Deus tem determinado, que se combine e que vá ser revertido para nós em uma vida sossegada nesse mundo. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas odiarem vocês. Oh, amados, quem gosta de ser odiado? Meu Deus, como é chato quando você, ainda jovem, muda de uma sala para outra sala e pega uns coleguinhas novos. Eu, usando a minha memória aqui de muitos anos atrás, quando eu era estudante, ainda criança, adolescente ainda pior do que criança. O bicho é mais chato do que as crianças. Ele é mais difícil de começar um relacionamento do que as crianças. E mesmo já um jovem saído da adolescência também tem essa dificuldade. Muda no setor de trabalho de um trecho para outro, ou chega alguém novo naquela seção, naquele departamento com o qual a gente não se bate, às vezes nem conhece, mas imediatamente já não gostou. E aqui a coisa está tratando de algo mais sério. Existe um motivo pelo qual, de repente, você se vê odiado. E a palavra de Deus está dizendo que quando isso acontecer, feliz de você, bem-aventurado é você. Também, quando expulsarem vocês da presença, da companhia deles, olha, rapaz, você não é bem-vindo, você não é bem-vinda aqui não, dê licença, cai fora, pega descendo, vaza na braquiária, né, André? Um termo que a gente usa muito, né? Some daqui, você não é legal, eu não te quero aqui, você é chato, você é rabugento, eu não gosto de você. Ainda quando insultarem você, isso é um pouco pior do que apenas te odiarem ou te expulsarem da presença, mas o ato de ser insultado. E o que é pior, quando esse insulto vem contra você, e você tem a convicção de que não fez nada para merecer aquilo. A vontade, às vezes, que dá é de morrer, de sumir. Ninguém me ama, ninguém me quer. Olha, eu não fiz mal a ninguém aqui, estão me tratando mal, estão me insultando, estão dizendo absurdos acerca de mim, de coisas que eu não sou, de coisas que eu não faço, de coisas que eu não disse. E a palavra de Deus dizendo que feliz de você, quando isso acontecer, na ocasião em que isso acontecer, e rejeitarem o seu nome, terem o seu nome na lista, no rol, na relação de pessoas indignas. O quê? Walter? Não, isso não vale nada. Pensa numa cria ruim. Ô barrigada sem futuro que a dona Nilzete deu, rapaz. Vale nada. Filho de seu Nicanor, ixi,
É o cão em figura de gente. E a palavra de Deus dizendo que somos felizes e bem-aventurados quando isso acontecer. Ora, é interessante que talvez isso passasse batido ou entrasse para a relação das coisas corriqueiras, onde tanto faz dizer como não dizer, está escrito na palavra de Deus ou não está escrito, não serviria de coisa alguma, mas nesse caso há uma declaração muito especial, no final do versículo 22, quando todas essas coisas acontecerem por causa do Filho do Homem, ou melhor dizendo, traduzindo para nós, por causa do nome de Jesus. Na verdade, você não está sendo odiado, nem sendo expulso, nem sendo insultado, e nem tendo o seu próprio nome rejeitado, só por sua causa, mas é por causa do nome do Senhor Jesus. Por causa do Evangelho que rege a tua vida, por causa do Deus maravilhoso que te salvou, e que você hoje serve de todo o seu coração. Amém, amados? Então, note, bem-aventurados são, algumas versões vão dizer serão, no caso da NVI diz serão, a NAA diz são, tempo presente. O certo é que a palavra de Deus não está apresentando para nós aqui algo hipotético. Olha, de repente, quem sabe, se porventura alguém odiar você, alguém insultar você, alguém te expulsar de sua presença, ou considerar o seu nome indigno, vai que um dia isso aconteça, se porventura acontecer. Não, não é assim que está sendo apresentada a coisa para nós. Isso está sendo apresentado para nós como algo que tem que ter sido ou considerado como certo, algo que tem de acontecer na tua vida. E se não acontecer, que a gente vai chegar lá já já, é porque tem algo de errado no seu caminhar cristão. Ou, pior do que isso, você não está caminhando com Cristo. Quando isso acontecer, no dia, na ocasião, ou nas ocasiões em que isso acontecer, como diz o versículo 23, alegre-se, dê saltos de alegria, exultem de alegria, porque grande é a recompensa de vocês. Glória a Deus por isso, amados. Não haverá consolo, não haverá conforto aqui, além da própria palavra do Senhor e do abraço dos demais irmãos em Cristo que você tem. É tudo que nós temos para te oferecer nesse momento de ódio, de exclusão, de insulto. Mais nada. Alegrem-se e exultem de alegria, saltem de alegria, porque grande é a recompensa de vocês. Agora, há um detalhe, e o nosso mundo imediatista, a pressa com que nós almejamos as coisas que necessitamos, ou queremos, mesmo sem ter essa necessidade toda, não permite que nós almejemos alguma recompensa na eternidade. A gente quer agora, é para ontem. É engraçado que tem uma pregação dessa, é chato ficar falando nome de igreja e outro mesmo, mas vocês sabem de que eu estou falando. Afinal de contas, você não precisa ir longe para tomar conhecimento, a coisa é universal. A pregação do infame, pregando exatamente o oposto disso. Para não falar nome que pega mal, a gente fala mãozinha assim, mirradinha. Fala assim, os encostos. Porque
que eu vou esperar para o céu? Eu quero é agora. E o povo vai atrás. E o povo ama ouvir isso. Porque a falsa igreja, os falsos profetas, desde muitos séculos antes de Cristo, já sabiam agradar as pessoas por meio do oferecer para o povo aquilo que o povo quer, ao invés de pregar para o povo aquilo que Deus determina. Porque não é de hoje, não é moderno, não é dos nossos dias, que o fato de pregar o que Deus determina incomoda os ouvintes. Só se agrada da palavra de Deus quem ama a Deus. E quem ama a Deus o teme e anda com Ele, e tem satisfação e alegria em estar com Ele. Por isso, compreende que essa recompensa no céu não tem preço. É maravilhosa. Ainda que não se espere absolutamente nada, mas absolutamente nada para esta vida. Nós não trabalhamos pela comida que perece. Não nos preocupamos em ajuntar tesouro aqui na terra, onde a traça, a ferrugem corrói, o ladrão rouba. Mas acumulamos no céu, onde uma vez depositado lá, está seguro pela eternidade. Alegrem-se, exultem, deem saltos de alegria, porque grande é a recompensa no céu. Esse sofrimento, essa perseguição, ela não pode se dar sem causa santa. Ou melhor dizendo, melhor que não tenha uma causa mundana propriamente dita. 1 de Pedro 2,20 diz: pois que glória há se padecendo e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e suportam com paciência, isso é agradável a Deus. Porque se nós cometemos algum crime, se temos alguma falta, alguma falha, e por causa dela estamos sendo punidos, perseguidos, então não há motivo de glória nenhuma. É como um certo casal de vagabundos entrando nos Estados Unidos com a Bíblia cortada, cheia de dólar, clandestinamente, e na cadeia, dias depois, dando entrevista, dizendo que estavam sendo perseguidos por causa do Evangelho. Não, eles estavam presos porque são ladrões, porque são pilantras. Não estavam presos por causa do Evangelho, ainda que carregando dólar clandestinamente dentro de uma Bíblia rasgada, mas a Bíblia rasgada não servia para justificar aquela atitude. Ser perseguido por causa do nome do Senhor vai muito além de ser punido por causa de crimes cometidos segundo as leis dos homens. Se, por causa de atos, de atitudes reprováveis nessa terra, você está sendo perseguido, então não existe aí louvor nenhum, meu amado irmão, minha amada irmã. Você que eventualmente chora, lamenta por alguma situação de dificuldade, de perseguição, de humilhação, faça uma boa análise na tua vida e veja se de repente você não está sofrendo por algo que realmente você plantou. Agora, se a perseguição é por causa do nome do Senhor Jesus, alegre-se. Amém? Verso 26. Ai. Essa expressão ai, nos bancos lá das aulas da faculdade, a gente traz de modo bem mais claro algumas ilustrações do que ela realmente significa, porque é uma palavra ruim de ser transliterada ou traduzida para o nosso português, aquela coisa que você pronuncia quando você bate o dedo mindinho na perna da mesa, ai, né? Algo de ruim acontece quando o Vasco leva um gol, Celção, ai, outro, né? É muito pior do que isso, Celção, vai muito além.
nos púlpitos a gente evita trazer essa tradução, mas ai é algo muito ruim. É o extremo oposto de Macários. Se Macário é bem-aventurado, abençoado, feliz, bem-sucedido, ai é todo o oposto disso. Amaldiçoado, maldito, infeliz, infame. Ai, se no bem-aventurado a comparação é com os antigos, que receberam bem a palavra dos profetas verdadeiros, dos profetas de Deus. Agora o ai se dá pelo amar aquilo que os profetas falsos proferem. Ai de vocês, quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas no passado. Amados, não é novo o fato de que, religiosamente falando, sempre houve quem queria conquistar alguma popularidade por meio daquilo que se pregava. Por mais que o povo fosse rebelde contra Deus, desobediente à palavra de Deus, existia algum senso de religião nas pessoas, de modo que os homens buscavam alguma forma de culto, o dar ouvidos a alguma voz que estivesse sendo proferida no nome de Deus. E desde sempre foi atitude bastante corriqueira o fato de que a maioria esmagadora das pessoas correram atrás dessas vozes mentirosas. E um número pequeno, às vezes imperceptível, de pessoas deram ouvidos aos profetas de Deus. Quando chegar em casa, no meio da semana, deixa eu ver se eu anotei aqui para não passar vergonha, você procura, anotei, leia o capítulo 22 do livro de 1 Reis em casa. Você vai ver lá um desafio interessante entre um profeta, olha o detalhe, um profeta, um sozinho, chamado Micaías, um profeta de Deus, contra 400 profetas, como diz o texto, profetas do rei de Israel. O piedoso rei Josias, cumprindo ali com seu papel de homem piedoso, manso, tentando levar um bom conselho, e um rei malajambrado, criando, engordando para si uma congregação de profetas falsos, sempre prontos a dizer aquilo que ele queria ouvir. E eram homens queridos, amados pelo povo. O profeta verdadeiro, Micaías, vivia escondido, em casebres, no meio do nada, tratado como um exilado qualquer. E é interessante que ainda fica pior depois, né? Que o coitado sai da casinha dele para ir para a prisão, né? Por quê? Porque era um profeta verdadeiro. O profeta Jeremias, há quem diga, é difícil da gente achar isso escrito com bastante clareza, que nos dias de Jeremias, enquanto ele profetizava só acerca da obediência a Deus, haviam pelo menos 1000 profetas profetizando o contrário. O que eu quero dizer com isso, meus amados irmãos, é que não falta quem esteja sempre pronto para abrir a boca no nome de Deus, pretendendo ser um pregador da palavra de Deus, com o intuito de apresentar para o povo algo que o povo queira ouvir, algo que o povo goste de ouvir. E para terminar de complicar o negócio, esses profetas amam ser elogiados pelo povo. E ai deles,
quando são contrariados, né, Michel? Quando alguém ousa afrontá-los, os caras estão prontos para explodir. Jeremias 14, de 13 a 16, você vai encontrar um embate muito interessante também, tratando dessa questão. E no Novo Testamento, talvez a gente tenha de mais legal, embora não seja o único, anda longe disso, os conselhos de Paulo a Timóteo. Em 2 Timóteo, capítulo 4, os versículos de 1 a 4, se você abre rápido, leia, se não abre, ouça, eu leio aqui para você ouvir. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a vocês com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte, com toda paciência e doutrina. O verso 3 vai dizer que, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Sempre houve o remanescente fiel, bem-aventurado, que foi rejeitado, odiado, expulso do meio das pessoas, tiveram seu nome por indignos, pelo simples fato de serem fiéis a Deus e leais à pregação da verdadeira palavra do Senhor. E esses nunca foram maioria. A maioria sempre disse respeito a uns que amam os elogios do povo, que adoram a bajulação do povo, porque quanto mais bajulados, mais cercados de gente. Entende-se dessa maneira que mais sucesso o indivíduo tem. E é muito comum vocês verem, medir o sucesso de alguns desses ministérios, exatamente pelo poderio financeiro. Puxa, é rico, olha, é muito rico. Ou pelo quantitativo de gente, olha quantos mil membros, olha quantas mil pessoas. Não é muito difícil você conhecer, embora a gente ore pelo crescimento, e o crescimento seja algo que diz respeito também à sanidade espiritual. Crescemos, mas crescemos um crescimento conforme Deus determina, não segundo estratégias de crescimento que se arrume. Mas olha para nós, é uma igreja de 20 anos. Há quem olhe para essa igreja e dê risada do pastor Michel. 20 anos, olha lá. Enquanto que Michel glorifica a Deus por essas vidas preciosas que o Senhor tem juntado aqui ao longo desses 20 anos. E até pelas demais que ainda hão de chegar. Não existe estratégia de crescimento. Existe fidelidade e lealdade à pregação, que faz com que sejam atraídos para cá aqueles que amam essa palavra. Amém, amados? Diante de tudo isso, expondo tudo isso, nós tiramos 3 lições rapidinhas para a gente encerrar essa ministração. Eita, que velocidade! Obrigado, gostei muito. A primeira dessas lições é que vale a pena padecer neste mundo por causa do nome de Jesus, meus amados irmãos. Para os apóstolos, isso foi motivo de honra e reconhecimento de dignidade, o padecer sofrimentos e humilhações por causa do nome de Jesus. Atos capítulo 5, vocês vão ver Pedro e João pregando lá no templo, e aí são repreendidos, voltam, são achados pregando de novo, levam uma surra, vão presos, saem da cadeia e vão para onde? Bom, agora que nós escapamos dessa, vamos caçar um rumo, né? Não, são achados fazendo o que de novo? Pregando.
e voltam alegres da vida, dando testemunho e contando para os companheiros que foram considerados dignos de sofrer pelo nome do Senhor. Olha, aquilo que o Senhor sofreu, nós estamos sofrendo também, ó. Eita, saudade de crente de verdade, hein, amados? Vale a pena padecer por causa do nome do Senhor. Vale muito a pena. Em segundo lugar, meus amados irmãos, pegando um coro aí no versículo 23, né? Alegrem-se, saltem de alegria. A igreja, ela vem cumprindo a sua tarefa. A igreja tem algumas tarefas, uma delas é essa: neste mundo, de anunciar que a vida não se encerra aqui. Amados irmãos, seja por questões de ordem afetiva, seja por questões de ordem financeira, seja por questões de saúde física, meus amados, por mais que seja bom e agradável ter uma vida confortável, não deem as vidas de vocês por esse conforto. Não vale a pena. Esse mundo não é eterno. Ele não foi feito para ser eterno. A própria palavra cosmos quer dizer isso. Da palavra cosmos, mundo no grego, deriva a nossa palavra cosmético. O que é um cosmético? As irmãs que deram aquele trato no cabelo e tomaram uma chuvinha antes de entrar aqui, devem saber o que aconteceu com o cosmético que passou no cabelo, né? O que aconteceu? Acabou. O cosmético não foi feito para sempre. Você passa um desodorante hoje, amanhã ele não serve mais. Você vai estar naquele budum, e o que aconteceu? O cosmético expirou. O mundo foi feito com um prazo de validade determinado. Isso aqui está acabando. Não dê a sua vida por isso aqui. Não maltrate pessoas por causa do mundo, nem pelas coisas que o mundo há. Não ame o mundo, nem as coisas que há nele. Não vale a pena. Existe uma vida eterna, sem fim. Todos os homens chegaram a este mundo separados dela. Todos que são descendentes de Adão. Se tiver alguém aqui que não seja descendente de Adão, então não escute essa conversa aqui não. Mas eu acredito que somos todos. Todos chegamos aqui condenados. Pela graça do Senhor, alguns de nós têm sido alcançados e a salvação tem sido possível. Perceber que essa condenação eterna foi anulada tem de ser o nosso maior motivo de alegria. Pouco importa se as pessoas nos odeiam, se elas não suportam a gente perto delas, se elas nos expulsam de sua companhia, se elas consideram o nosso nome indigno. Se nós andamos verdadeiramente de forma, ou da forma que o Senhor quer, se da nossa boca sai aquilo que o Senhor determina, com certeza o que se espera é isso, é que o mundo nos odeie. Não vão nos amar. Só tenham cuidado de não perder oportunidades. É no meio de um sem fim de gente que nos odeia, que ainda estão alguns que hão de ser salvos. E o único meio de elas conhecerem a salvação é ouvindo o Evangelho, que será pregado por mim e por você. Não percam essas oportunidades. Ainda que sendo odiado, detestado pela massa, não deixe de dar o seu testemunho de crente. Não deixe de anunciar a salvação em Cristo. Nós estamos aqui para isso. Esse é o único motivo pelo qual ainda estamos aqui. Haverá um momento que o mundo não terá mais isso, a igreja não estará mais aqui, e aí já era, fogo no mundo, fogo no que sobrar. Terceira e última lição: fujam, meus amados irmãos, das bajulações e dos elogios dos homens. Estejam atentos, pois eles podem ser um testemunho definitivo contra os nossos procedimentos, ou melhor dizendo, os nossos maus procedimentos enquanto servos de Deus. Nós temos assistido nos últimos dias a ministérios inteiros
e seus líderes, abraçando as mais variadas causas sociais para serem simpáticos ao mundo, escancarando as portas da igreja, não para dizer, eu não quero dizer que a igreja não deva receber qualquer um que procurá-la, mas omitindo das pessoas que procuram a igreja a necessidade de arrependimento. Porque se fala que aquele empresário milionário e bem-sucedido precisa abandonar os seus conchavos políticos e as suas sonegações fiscais, porque essas coisas são pecado diante de Deus, aquele empresário não vai mais congregar com a gente, ele vai embora. Se eu digo que a palavra de Deus condena a atitude homossexual, então aquele rapaz, aquela moça homossexual não vão ficar aqui, vão embora com raiva da gente. Se eu digo que aquele indivíduo que acabou de abandonar uma mulher ali, aquela mulher abandonou um homem ali, se amancebam os dois numa relação adúltera, e eu prego que adultério é pecado, eles vão ficar com raiva, vão embora. Então eu tenho que dizer que toda forma de amor é bem vista por Deus, e Deus vai abençoar, e a gente vai passando uma pastinha de figo na ferida das pessoas, não cura ninguém, faz com que pessoas atoladas na pecaminosidade enganem-se a si mesmo, imaginando que são crentes merecedoras de alguma coisa, e vamos transformando a igreja em um reduto mais apodrecido do que qualquer rincão do mundo aí fora. Esses pastores, esses ministérios, esses crentes amam ouvir os elogios das pessoas. Eles amam ouvir a bajulação do mundo. É claro que é chato ser odiado, detestado, expulso. Mas se isso acontece por causa do nome do Senhor Jesus, glorifiquemos a Ele por isso. Por mais que nesse mundo seja sofrido, mas a vontade do Senhor tem que ser feita em primeiríssimo lugar. Estejam atentos, meus amados irmãos, em nome de Jesus. Cada dia que passa, esse tipo de situação fica mais complicada de lidar. É muito mimimi, é muita gente cheia de coisa, cheia de ideias, cheia de direitos e reclamações de inclusão e coisas parecidas para ludibriar-nos e levar-nos sorrateiramente a uma vida de tolerância para com o pecado e com a pecaminosidade das pessoas, abraçando todo mundo. Vem, se todo mundo te odeia, eu te amo, não se preocupa, foi Deus que te fez assim, com medo de expor a realidade da palavra de Deus, porque sabe que a reação das pessoas pode ser muito dura. E será? Mas eu posso garantir para vocês, meus irmãos, que a reação do Senhor, quando Ele profere esse ai para com alguns, será muito pior. E nós, glória a Deus por isso, glorificamos a Deus pelo privilégio de ouvirmos bem-aventurados somos, quando por causa do Senhor o mundo nos odeia. Fazer o que, amados? Melhor sermos amados por Deus, ainda que o mundo nos odeie e odeie demais. Amém? Vamos orar mais uma vez e dar por encerrado esse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e agradecemos nesta hora, pela oportunidade de expor a Tua palavra e chamar a atenção da Tua igreja para mais uma realidade que vez ou outra nós nos esquecemos. Que o Senhor é Deus justo, que o Senhor é Deus único, que a Tua palavra é viva e é eficaz, e que nós precisamos andar segundo ela, agradando ao Senhor, ainda que desagradando ao mundo, e padecendo nele mesmo por conta desse desagrado, porque assim estamos ajuntando tesouros no céu e sendo bem-aventurados, recebendo recompensa eterna, porque é o Senhor que garante, e não o mundo e nem as pessoas, que não podem garantir nada, nem para elas mesmas, que dirá para nós.
Louvado seja o teu nome santo em todo o tempo. Amém?